Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando a vida de vocês, a vocês que estão aqui presencialmente e a todos vocês que estão nos acompanhando em casa remotamente através do canal do YouTube dessa igreja. A todos os visitantes também, sejam bem-vindos. Recebo de Deus hoje uma graça especial. Nosso abraço caloroso e volte sempre assim que possível, tá? O pastor Robson está pregando na igreja presbiteriana de Travessão, onde congregou durante muito tempo, é aniversário da igreja, e me pediu para estar compartilhando a palavra com vocês hoje, nessa noite. Eu confesso a vocês que eu não fico com muita vontade aqui, não. Eu não acho que seja a minha praia. Eu não estou aqui substituindo o pastor, primeiramente porque a unção do pastoreio dessa igreja está sobre ele, tá? E outra coisa, eu não tenho conhecimento teológico suficiente para estar, vamos dizer assim, trazendo uma palavra assim, muito robusta para vocês. Tá? Não tenho. O conhecimento teológico que eu tenho é um conhecimento teológico bem básico, bem simples, que me serve muito, e posso até partilhar dessa simplicidade com vocês, tá? Mas não no qualitativo que vocês merecem, com certeza. Com certeza, eu não estou com essa bola toda, não. A vantagem disso tudo, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e vocês visitantes, é que eu fico, apesar do meu espírito, eu fico muito dependente do Espírito de Deus. Eu não consigo transmitir coisas boas para vocês se não for por Ele, porque o meu espírito tem que ficar abatido para que o dele sobressaia. Senão não sai nada para vocês. E eu sugiro a vocês também que deixem esse mesmo espírito permear a mente, o coração de vocês, para que vocês não saiam daqui também da mesma forma que entraram. Eu não sei da motivação que trouxe vocês nessa noite aqui, das dificuldades, das dores, das angústias. Eu não sei, realmente não sei. Mas eu também sei que esse mesmo Espírito que eu creio que vai dirigir essa reunião hoje, nessa noite, ele conhece isso tudo. Então não deixa que esse espírito contrário ao Espírito de Deus, seja o seu espírito, o espírito humano, seja o inimigo das nossas vidas, seja aquelas tribulações que a gente passa do dia a dia, seja aquela vontade que a gente tem de ficar fazendo auditoria no louvor, auditoria na pregação, vendo as vírgulas que está faltando, vendo se teologicamente está compatível, que isso saia da sua mente, do seu coração, e você receba pelo menos um pouquinho do que está aqui. Deixar seu coração aberto para receber. Já que o pregador não é, teologicamente, ele é muito básico, então um pouquinho que vai sair da palavra de Deus, e ela por si só é autoexplicativa, já vai valer a pena a vinda de vocês aqui nessa noite. E a vocês que estão nos vendo e ouvindo aí nas suas casas. Eu queria deixar eu até anotei algumas coisas aqui para não me perder, alguns esclarecimentos, que às vezes saem durante a pregação, até por falta de experiência. É que quando eu estiver falando na primeira pessoa, isso não é para vanglória, não, porque eu já vivo no meio extremamente vaidoso e arrogante para trazer isso para cá. Então, não é isso. Quando sair a primeira pessoa, toca, Fernando, não é para glória, não, aqui não cabe isso. E a segunda coisa é que eu até anotei aqui, que eu tenho muito cuidado, quando eu estiver falando da igreja. Quando eu falo da igreja, citar a igreja, não é aquela igreja que foi construída por pedras vivas, aquela igreja que a estrutura dela foi de um edifício espiritual. Estou falando daquela igreja que nós pertencemos, seres humanos estão presentes, que foi construído com mãos humanas, essa igreja que está espraiada sobre toda a face da terra, essa igreja ainda muito humana, ou seja,
sujeita à corrupção. Não estou falando daquela em que o pastor é Jesus Cristo mesmo, e está lá, a membresia são os santos, e os anjos servem o tempo todo. Estou falando de nós, cheios de problemas, cheios de dificuldade, cheios de vaidade, cheios de pecado. É essa igreja que eu toco. Ela tem vários nomes. Tem centenas e centenas de nomes, mas é a igreja, nossa igreja. Outra coisa, quando o pastor me convidou para estar partilhando aqui com vocês, eu falei assim, pastor, meu Deus do céu, eu posso fazer uma abordagem de uma forma diferente? Eu posso preparar com data show, com slides, conduzir com laser point, porque para mim, até por causa uma outra função, que é a docência, a gente domina mais e fica mais bonito, fica um pouco diferente. E eu preparei, eu ia abordar um tema que eu acho assim, muito relevante para a igreja atual, que é o engano. Como a igreja ela é enganada e como essa igreja reproduz o engano. Seria esse o tema, mas alguma coisa fez eu mudar. Vocês não vão acreditar. Eu vi um filme essa semana, um filme europeu, um filme até muito curto. Gostei muito do filme. E mais um filme. Aí eu estava esse final de semana lá, estava na praia, porque eu estou com obra lá, com as dificuldades, que você vai arrumando um monte de coisa, você consegue os patrimônios e consegue as dificuldades para a manutenção dele. E aí aquela barulheira dentro de casa, poeirão do caramba, eu estava meio zangado para caramba, aquilo veio um start na minha cabeça assim, e aquele filme veio à minha mente novamente, e é um filme que foi produzido num país, que sua população se declara, entendeu? E mais de 80% como uma população ateia. Os outros 15%, 20% é uma população que diz que conhecer Deus e deuses, de várias origens. Mas é um país também que tem um bem-estar social que todo mundo busca. Todo mundo quer ter emprego, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter boa saúde, todo mundo quer ter isso tudo. Mas por que essa comunidade, esse país, essa população que chegou ao nível social tão alto, se afastou tanto de Deus? Aí eu estava nesse filme também, outra coisa que chamava atenção é a presença de um templo vazio e que o templo era usado para as festas e troca de presentes e reunião da comunidade. E outra coisa que chamou a atenção também, que me veio à mente, olha que, na verdade, naquele momento, eu não tinha me atentado para isso, que parecia que toda dificuldade daquele povo acontecia por causa da família. Então, duas coisas que me chamou a atenção naquele filme, que me trouxe à mente, e a vontade de estar refletindo com vocês nessa noite. Aonde e o porquê nós nos perdemos como igreja e como a gente se perdeu como família. Foi o ponto de corte que nós resolvemos mudar o caminho. Eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar quando eu conheci o Evangelho aqui na igreja, conheci aqui. Toda a minha formação eu fui dentro, foi espírita. Eu estava me lembrando o que a igreja pregava. A igreja pregava e ensinava o quê? Predestinação, o poder da oração, falava sobre pecado, ressurreição, Jesus como único Salvador, não tem salvação fora dele, família como ideia de Deus.
E olha que, quando eu me assustei, porque eu estava me iniciando uma caminhada, que o ensinamento, o treinamento que eu recebia era numa cozinha. Não tinha lugar, não tinha espaço. Aproveitavam até a cozinha, porque o povo queria ouvir. E isso devia estar acontecendo no mundo inteiro. E se pregava isso, e a igreja se tornava, e a igreja me parecia uma igreja muito consistente, muito firme. Eu não sei por que carga d'água, na tentativa de se atualizar, a igreja começou a partir por um tipo de teologia, e vocês estão aqui e sabem disso, o que está acontecendo. Ela deixou de pregar essas coisas para pregar o quê? Prosperidade. Pregar o quê? Milagres. Pregar mais o quê? O evangelho da libertação, o evangelho social, aspecto psicológico do indivíduo, autoajuda. Eu não estou dizendo que isso está errado, não. Mas eu acho que isso fez com que a igreja tomasse um outro rumo. Ela se adequou ao novo momento, ao novo século. Ela tentou fazer isso. Algumas cresceram muito, e a gente ainda tem essa visão de que aquela igreja muita, lotada, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, amém que estejam ali. Mas a gente sabe os resultados para a sociedade, não tem mudado muita coisa. Até pelo contrário, a gente está vendo cada coisa. Isso me parece que essa fuga desse modelo de você seguir, vamos dizer assim, a doutrina apostólica, essa doutrina que é calcada na palavra de Deus, ela fez com que houvesse um enfraquecimento das estruturas da igreja. Eu me lembro que eu vivenciei também um período também da igreja já mudando, que foi um período de alguns anos que era batalha espiritual. Pegaram o texto de Efésios, que nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades desse mundo tenebroso, e fizeram uma doutrina que se espalhou e tomou conta do mundo inteiro, e eu participei disso, saí daqui, fui para São Paulo, fiz cursos e cursos, me envolvi com um ministério de cura e libertação, que é uma das formas também que a igreja também assumiu. Você vê que os cultos de cura e libertação ficam assim, lotados, cura e libertação, e a gente via demônio em tudo, entendeu? Aí começamos a dividir a igreja. A igreja o irmão é um irmão carnal e o irmão é o irmão espiritual. Aí começamos a analisar. Fulano é espiritual, ciclano é um carnal. E nós começamos a criar castas na igreja e as igrejas em castas. Aquelas igrejas são espirituais e aquelas são carnais, geralmente as mais tradicionais, que tentavam lutar contra essa onda. E criamos castas de igreja boa e igreja ruim. O que aconteceu? Houve um esvaziamento enorme das igrejas, vamos dizer assim, históricas, em busca dessa espiritualidade que estava acontecendo nas igrejas, vamos dizer, chamadas mais avivadas. Eu não estou fazendo crítica à igreja, por isso que eu deixei bem claro. Tá? Estou falando na igreja, nós aqui, igreja. Tá? E eu acho que isso foi um dos motivos dessa mudança. E outra coisa, e nós como família, a família, nós cremos ou não cremos que a família faz parte do projeto original de Deus para esse mundo? Se cremos nisso, não vamos aceitar outro tipo
de família que não seja a que Deus construiu para a gente. E nesse filme, engraçado, parecia, sabe, que o tempo todo mostrando que essa família, que tem suas dificuldades, e tem muitas, era a razão de todos os males da sociedade. Ou seja, se isso é pregado, ensinado, e vai para todos os entretenimentos, filme, você fica, o que a população geral vai entender? Que essa família, ela não é boa, ela faz mal, ela é tóxica. Ela é tóxica. E a família de Deus, ela não pode, ela tem problema, nesse mundo teria aflições, mas tem bom ânimo. Eu me lembro de um seminário que eu fiz em São Paulo também, na Vinde, que foi família, lugar de bênção ou de maldição. E o que faz essa família rumar para a maldição e não continuar como sendo bênção para ele e para os outros? Eu comecei a me questionar sobre isso. Eu comecei a me questionar também sobre essa necessidade que a gente tem em relação, por exemplo, aos filhos. E hoje nós oramos, né? A galera está fazendo prova, está aí, a Luana está aqui fazendo as últimas provas, vai lá para o 11º período de medicina, outros alunos aqui, outros tentando espaço através do Enem. Mas nós não podemos esquecer, o aluno, ele é temporário. Ele faz o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro, ele é aluno durante um tempo só. Mas filho, ele vai continuar sendo para a vida inteira. Então, nós não podemos passar essa educação só para a escola. Porque a escola vai estimular que ele seja crítico, vai botar piolho na cabeça dele, vai ensinar ele a pensar, vai ensinar ele a questionar, e se ele não tiver muito embasado, ele vai se afastar. E a gente vê que isso acontece. Como a igreja ela tentou se adaptar ao mundo, seus membros também tentam ser aceitos lá na sociedade onde eles estão. E a gente acaba caindo, gente. Nós acabamos caindo. Porque a gente quer ser aceito. Eu estou num meio. Eu não tenho uma estrutura legal, eu me afastei, eu deixei. A preocupação dos pais é com esse ganho, porque eles querem que os filhos tenham um bom emprego, essa coisa, seja um bom profissional também, investe bastante neles. Mas a gente não pode esquecer que eles são filhos. Nós temos esse compromisso, porque assumimos diante da comunidade e assumimos diante de Deus que nós continuaríamos acompanhando eles até o dia que Deus nos chamar, através das nossas orações e cobrando também, porque a corda vai esticar. E aí Deus me deu de carona um texto da sua palavra, uma porção da sua palavra, muito conhecida. Eu vou citar para vocês rapidinho, que está no livro de Salmos, no Salmos 28, é um salmo muito conhecido. E Deus falou para mim, através desse pedacinho da sua palavra. Falou para mim, aí eu estou partilhando com vocês. Esse salmo é o Salmo 128. Eu vou esperar um pouquinho, eu acho que vai estar aqui, o Bruno vai colocar ali para a gente, o Bruno, a Raquel também lá, vai me ajudar. É um salmo muito conhecido, e um salmo também conhecido como Cântico dos Degraus, porque esse salmo, nós vamos ler devagarinho, ele dá uma, vamos dizer assim, uma palavra para o indivíduo, ele entra invadindo a família, e ele termina na comunidade. Falei, cara, está falando tudo. Está falando para o cara, falando para mim, a consequência que acontece dentro da minha família e como eu vou ficar diante da sociedade.
Esse salmo ensina para a gente tudo. Eu só leio, se vocês prestarem atenção, vou ler devagarinho. Ele já está dando a dica para a gente. Como o Senhor quer de Fernando. O que Ele quer? Vamos lá, o primeiro versículo. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Então, qual é o conceito que você tem de felicidade? Quais são os caminhos que você tem seguido? Isso aí é uma garantia de uma felicidade que vai depender do que eu estou vivendo no momento. Isso fala de uma coisa chamada escolha. O Dr. Júlio falou hoje no livre-arbítrio. Não estamos discutindo aqui, é salvação. Não é isso. Eu creio na predestinação, creio mesmo, Deus predestinou, a quem predestinou Ele escolheu, que Ele escolheu Ele justificou, e que Ele justificou Ele glorificou. Acabou, fechou a conta. Mas Ele me deu alternativas, porque eu não sou um robô. Me deu a alternativa de fazer escolhas. E esse salmo, nesse primeiro versículo, fala, anda em seus caminhos, ou seja, fala em escolha. Quantas escolhas a gente faz de forma equivocada, gente? Quantas escolhas a gente faz de forma equivocada? E como a gente paga um preço alto por essas escolhas? E olha, gente, e são escolhas, muitas vezes, aparentemente, politicamente, socialmente, boas escolhas. Mas o mesmo, acho que o cântico aqui falou em alguma coisa assim, que a gente faz muitos planos, mas a palavra final vai ser sempre do nosso Senhor. Então, por que a gente não escolhe isso antes? Eu trouxe o caminho, o porquê não modificamos o caminho? A gente estava caminhando bem, aí veio os obstáculos, veio o entrocamento, veio o cruzamento, veio a banguela, e a gente continuou, podia continuar, podia dobrar para a esquerda, podia recuar. Essa escolha de seguir em frente com o Senhor é uma escolha nossa. E olha que parece uma coisa assim muito piega, muito fácil, né, falar na escolha, mas é uma escolha nossa. A minha salvação não depende da minha escolha, felizmente. É pela graça. Mas muitas das consequências que eu vivo na minha vida foram por minhas escolhas. Boas consequências, escolhas ruins. Não foi do diabo, não foi culpa de Deus. Foi minha escolha. Isso aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Porque é muito mais fácil, né, empurrar para o demônio, culpar a igreja, não é assim que a gente faz? A igreja está isso, está aquilo, eu estou fazendo isso porque a igreja está fraca. Pelo amor de Deus, gente, isso aí é um desrespeito, uma ignorância que não tem mais tamanho. No segundo versículo, fala o seguinte: você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Gente, o conceito de prosperidade bíblica é totalmente o conceito de prosperidade que nós temos. Nós temos. Não vamos ser hipócritas e dizer que não temos esse conceito de prosperidade, não. Que não queremos carro melhor, não queremos carro na praia, não queremos melhor apartamento, nós queremos tudo, queremos melhor profissão para o nosso filho, nós queremos a prosperidade, queremos ganhar o melhor salário, o maior salário, é isso que nós queremos isso. Essa pandemia, ela ensinou um bocado de coisa para a gente. Está ensinando ainda. Aconteceu algumas coisas, se vocês abrirem os olhos para enxergar assim, sem a passionalidade,
da ideologia ou qualquer coisa parecida. Essa pandemia levou muita gente. Eu tomei um susto com o número de óbitos por overdose nos Estados Unidos. Os Estados Unidos bateu o recorde de morte por overdose em 2020, 2020. Um número absurdo. O número de violência doméstica, a gente está vendo aqui no mundo todo, aumentou absurdamente. O tempo que a gente teve para aproximar dos nossos foi para a gente dar pancadaria, de homicídio. Então, foi escolha. O mundo escolheu, entendeu? Esse momento, pelo que ele tinha para dar, de procurar felicidade, procurar a fuga, procurar aquela coisa toda. Então, o que deu? Nesse desastre total. Mas nós tivemos ciência, e todo mundo, amigos, parentes, que passaram dificuldade, perdemos entes queridos, fez com que muita gente se aproximasse mais de Deus. Porque quando nós vimos que não tinha medicamento, uma vacina altamente discutida, morrendo gente do nosso lado, gente querida e amada, teve aquela galera que não vai voltar mais para a igreja, porque botou tudo na culpa de Deus, porque Deus permitiu, mas muita gente se voltou para Deus. Por quê? Porque não teve jeito, teve que se dobrar diante dele e pedir, no mínimo, estivesse te dando sustentação. E não foi isso que aconteceu? As pessoas, aqui, frequentemente pedindo oração, pessoas que nunca entrou numa igreja. Meu cunhado ficou doente, ficou entubado lá não sei quanto tempo, lá, dias e dias e dias, recebia oração de tudo quanto é canto fora do Brasil, todo mundo se mobilizando. Então teve uma parte enorme da população também que se voltou para Deus. Muita gente, mas também houve aqueles que resolveram se afastar, botaram na conta dele. Aí, voltando ao versículo 2, né, questão de prosperidade, e eu vejo muito isso na minha categoria, no meu meio, assim, trabalhar, ganhando, e você vê pessoas conseguirem muita coisa, e cada vez que você consegue, porque o conceito de prosperidade é assim, se você tem um carro, você quer ter dois, você quer ter um casa, quer ter outro, quer dois, quer três, vai embora, você está sempre trabalhando, você está sempre cansado, você está sempre precisando pagar mais conta, e tudo que você tem de patrimônio, ele que não te dá trabalho, aí vai deixar para os filhos, eles vão se matar depois para dividir aquilo. Então, isso chama-se saquetel sem fundo. Não tem, você pode ganhar o que for, aquilo não dá vencimento, diferentemente daquele que tem. Aí você vê pessoas ganharem salário mínimo, 2 salários mínimos, viverem bem, você olha para eles, sai um semblante de alegria, e outros entupidos de grana, de patrimônio, viverem mal para caramba. É saco com buraco, e às vezes não é um buraco não, porque ele continua, entendeu? Ganhando mais grana, tendo mais dinheiro, conseguindo mais patrimônio, continua, mas vive mal, infeliz, acaba com a família, fica abandonada, entendeu? Ele adoece, ele vive infeliz, se envolve, aí vai embora. Essa coisa toda que você sabe, isso chama-se saquetel sem fundo. É um saco que se enche de dinheiro, vai enchendo, ele nunca enche porque tem um buraco no fundo. E a gente é levado por esse conceito de prosperidade. A prosperidade que Deus nos dá é aquela que você vai trabalhar, você vai ganhar, pode ganhar bem, e você vai estar satisfeito, você pode ganhar mal em relação à visão humana, e você vai estar bem, porque não vai te faltar nada. Porque não adianta, gente, você ganhar 30 mil por mês, se você ver seus filhos morrendo de overdose de droga. Não adianta. Você casa uma vez, casa duas vezes, não adianta. Isso aí é uma destruição humana, da espécie humana. Seguindo em frente. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Eu até pedi Bruno para poder botar em negrito, ele marcar videira e oliveira.
Você lembra da história de Noé? Segundo alguns historiadores, antropólogos, pesquisadores, diz que antes existiam civilizações altamente tecnológicas, avançadas, pré-diluvianas. Não posso afirmar, tem muita coisa sendo falada aí. Mas a maior parte das culturas fala no momento da história humana que houve um dilúvio imenso que acabou com a Terra. E nós sabemos, na visão bíblica, o que estava acontecendo. O povo se corrompeu tanto que teve que fazer uma limpeza geral. Aí tem as explicações que já aceitaram o dilúvio como uma coisa que aconteceu, porque está escrito em várias culturas, que houve um degelo, que o terremoto, teve um cometa, o mar subiu, tsunami, mas aconteceu o dilúvio. Ninguém discute mais sobre esse dilúvio. Mas na história de Noé é interessante. Vocês lembram quando Noé soltou o pássaro para saber se existia terra firme ou não? O que ele trouxe? Ele trouxe um ramo de oliveira. Achei interessante aquilo. Aí, quando Noé desceu em terra firme, o que ele plantou? A primeira coisa que ele pegou, ele podia ter plantado a goiabeira, a laranjeira, entendeu? Sei lá, a cana. Ele plantou o quê? Uma videira. Por quê, gente? Isso está cheio de simbolismo. A videira produz o que? Uva produz o que? Vinho. Vinho, para a gente aqui, tem um simbolismo. Aqui não estou fazendo apologia da bebida alcoólica, não, mas só a gente está aqui participando, tendo a honra de participar da mesa do Senhor. Aquele vinho, o que ele representa? O sangue do Senhor. Vinho entre o povo judeu, ele estava muito ligado à celebração. Jesus, nos primeiros milagres dele, transformou água, não foi água em suco de alguma coisa, não, ele transformou água em vinho. Então, o vinho tem esse simbolismo. Então, a videira, por produzir vinho, traz essa coisa para a gente. Já era representação de um sangue que nos remiria de todos os pecados, nos traria salvação. E a oliveira, gente? Por que uma galinha de oliveira? Eu fui conhecer um pouquinho, eu não conheço oliveira, eu não fui a Israel, não conheço um país mediterrâneo, mas a oliveira é uma árvore feia. Ela é toda torta, ela é cheia de nó, ela é toda esquisitona para caramba, e tem aquela copazinha pequenininha lá em cima. Mas o que chama a atenção da oliveira é porque é considerado, gente, uma árvore perene. Em Portugal, tem uma oliveira que tem mais de 3.000 anos, 3.500 anos, é a árvore das árvores. A oliveira significa para a gente longevidade, bênção. Oliveira em Israel de 400, 500 anos tem as toneladas. Ou seja, a coisa firme. Ela é toda contorcida, ela é cheia de nó, ela é dura, ela é cheia de... tem um negócio seco, entendeu? Mas ela é firme. Ela é firme. Ela não balança, ela não acaba. Ela sobrevive a tudo. Então, esse simbolismo de fazer com que essa mulher, essa sua esposa, ela seja como uma videira e os seus filhos como broto, ela... 500 anos, 600 anos, 3.000 anos, ela está dando ainda, naquelas copazinhas muito pequenininhas, ainda dá broto, frutifica. Ou seja, o que o Senhor quer é que a gente frutifique até o tempo que Ele nos chamar. Porque até a minha morte e a morte de vocês, para o Senhor, é vista de uma forma muito diferente. Então, até morrendo, nós testemunhando da graça do Senhor. Eu estava lendo esse salmo, falei, meu Deus, ele é muito rico, ele é milionário. No versículo 4, assim será abençoado o homem que teme o Senhor, que teme o Senhor. No 5º, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém
todos os dias da sua vida. Ou seja, isso aqui é uma oração. O salmista está orando, abençoando você, sua família e a comunidade onde você vive. Ou seja, você, cara, quando está no caminho do Senhor, quando você resolve escolher esse caminho, você por onde passar, não é onda não, cara, você vai abençoar. Você abençoa a sua comunidade. Você vai para Guarapari passar o verão, quando você chegar lá, aquela cidade tem que ser abençoada, apesar de tudo que acontece, só por causa da sua presença lá. Pode ser Búzios, pode ser Arraial da Ajuda, pode ser Gruçaí, Atafona. Você pisou, você leva a bênção, porque você leva a bênção do Senhor que está sobre você. Por quê? Porque eu temo o Senhor. Temer o que é? Ter medo? Não, é respeitar e saber que Ele é o Senhor da sua vida. Só isso. É simples. Veja como o Evangelho é simples. E eu escolhi esse caminho. Olha como a escolha nossa, ela faz diferença na nossa vida. Os filhos voarão, mas com certeza eles voltarão. Não voltarão para sua casa mais não. Eles voltarão para a casa do Senhor se eles se afastaram dele, com certeza. Eles vão buscar muito conhecimento e vão receber muito conhecimento. É importante, a cabeça vai ficar maluca, porque começa a querer experimentar e provar todas as coisas, e a gente sabe muito bem que as coisas do Senhor a gente toma pela fé. Não conseguimos provar, apesar, né? O professor João está aqui também, que é um amante da arqueologia bíblica, e vai ter um congresso internacional agora, né? Espetacular. E é bom você saber que isso aqui, Jesus pisou aqui, isso aqui tem aqui, está escrito isso, está aqui. É interessante, eu falei, nós discutimos aqui na classe. Não vai trazer fé para ninguém, mas com certeza ela aumenta, eu acho que dá um gás a gente saber que a gente está vendo aquilo, que a gente leu aquilo, que agora a gente pode ver, pegar até com a mão. Aquilo dá um arrepio. É bom saber que a razão também, ela também tem que servir o Senhor. Eu acho muito bacana isso aí. Então, Senhor, meus irmãos, essa bênção é para a comunidade. Então, nesse salmo fala do indivíduo, fala da família, como deve ser, entendeu? E vamos lá no 6. E veja os filhos dos seus filhos, e haja paz em Israel, na comunidade. Para o povo judeu, filho dos seus filhos. Isso quer dizer o quê? Filho para o povo é uma bênção. O judeu é um povinho pequenininho, e continua sendo pequenininho, entendeu? Eles têm umas dificuldades, eles têm alguma coisa em termos de fertilidade, que eles também casam entre eles mesmos, é uma coisa que é muito própria deles lá. Não é um povo pequeno. Então, filho é uma super bênção. E se você consegue ver filho dos filhos, você é muito abençoado. E a Bíblia fala, o justo vai ver o filho dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Longevidade. Eu estava conversando com o Franco hoje, nós queremos longevidade e queremos lembrar das pessoas. Eu tenho que fazer uma anotaçãozinha aqui, porque depois de 65 a gente tem a memória recente fica meio complicada. A gente começa a lembrar das coisas mais do passado, tem uma dificuldade. E aí começa a aparecer aquelas coisas todas que aparecem com a idade. Mas nós queremos, Farid falou hoje pela manhã também, de uma forma muito, muito tremenda, Júlio também, falando dessas bênçãos que nós recebemos, que nós damos em troca, e a professora Farid também sobre ética e cultura e princípios cristãos. Nós temos que voltar a discutir essas coisas, entendeu? Então, é o filho dos filhos, então é bênção de bênção de bênção. Por quê? Porque lá no começo, lá no capítulo 1, no versículo 1, eu fiz uma escolha. Então, eu queria compartilhar isso que me fez muito bem. E fiz muito bem, eu vou compartilhar com meus amigos, meus irmãos da igreja. Porque nós temos que... Eu me lembro, eu não sei se foi em 94, eu sei que o Brasil é conhecido no mundo inteiro pelos campeonatos, pelo futebol, pelos campeonatos, as Copas do Mundo,
58, 62, 70 foi aquela maravilha toda. Depois levou um tempão sem conseguir nada. Eu lembro que o técnico da seleção era Filipão. Filipão muito grosso, muito duro. E os europeus, em vez de vir aqui aprender como é que nós ganhávamos os jogos, como era o nosso futebol, que era um futebol alegre, valia a pena você assistir, tinha drible daqui, eu jogava embaixo da perna, dava lençol, e pá, aquela coisa que era uma coisa maravilhosa. Eu saía daqui, pegava um ônibus na rodoviária e ia até no Maracanã, assistia o jogo do Vasco e voltava. Olha só, valia a pena. E também tinha força. Aí perguntaram a Filipão, Filipão, o que nós podemos fazer para a gente recuperar o futebol brasileiro perdido? A pergunta foi assim mesmo. Por quê? O europeu tem dinheiro, tem dólar, tem euro. O que ele fazia? Ele, em vez de aqui trazer seus técnicos para aprender com os nossos, ou aprender com eles levavam os nossos jogadores. Tinha time europeu, gente. Tinha praticamente todo o time era de brasileiro. Eles levaram os brasileiros e começaram a aprender ali, olhando para eles para lá. E nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a trazer o futebol deles para cá. Ou seja, o futebol deixou de ser um futebol alegre, desculpe a metáfora futebolística, e passamos a usar um futebol chamado futebol força, de correria, corre, pancadaria, tranco, aquela coisa feia. Por quê? Porque nós começamos a copiar o que o mundo estava fazendo, o que eles tinham de bom, força, eles tinham disciplina. Nosso jogador era muito indisciplinado também. E achamos que resolveríamos assim, copiando o futebol força. Aí perguntaram a Filipão, Filipão, o que nós temos que fazer para novamente voltar a ser campeões do mundo? Filipão respondeu assim, vamos voltar aos fundamentos. Vamos aprender a bater pênalti. Vamos aprender a bater falta. Vamos aprender a bater escanteio. Vamos aprender a cabecear. Vamos voltar ao fundamento. Então, o que a gente aprende, gente, hoje de manhã, hoje aqui, a Bíblia está cobrando da gente, e a gente está se cobrando também. Sabe como que nós vamos voltar a ter aquelas vitórias e a gente sermos aquele povo que faz a diferença? Nós temos que voltar aos fundamentos. E os fundamentos, aqui eu não quero ser, vamos dizer assim, saudosista não, mas como eu aprendia lá no início de tudo. Porque o alicerce fica. Se eu já começasse a aprender da igreja com cura e libertação, sem fazer crítica, gente, ou com batalha espiritual, eu já estava fora há muito tempo. Porque eu aprendi lá, aquilo ficou, o resto foi passando. As doutrinas, não sei se vocês já perceberam, elas vão passando. Mas essas, que são os fundamentos, fundamento baseado na doutrina apostólica, essas são sedimentadas, são verdadeiros alicerces. A gente vai tombar para lá, não tem como, vai tombar para cá, mas não tem jeito, você volta e a casa não cai. Ela só balança. E a casa não cai. Então, gente, como Filipão, vou trazer aqui uma orientação de um técnico da seleção brasileira usando a metáfora futebolística. Vamos voltar para o fundamento, vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos voltar para a palavra de Deus. Vamos retornar. Vamos nos capacitar para poder ensinar também. A gente também fugimos também. Eu me lembro que eu participei de reuniões que a gente ia lá, as famílias com muitos problemas, marido, mulher, filho, aquelas coisas, aí um grupo de soldados espirituais, vamos lá, tem demônio, e aí vamos lá, sai demônio, aí fomos na casa de um casal, bacana, um apartamento de
de cobertura, com piscina e tudo, e o casal não se entrosava, todo mundo crente, com a dificuldade imensa, e vai acabar o casamento, não vamos deixar, o demônio está naquela casa, vamos para lá, e a irmã, o demônio está aqui dentro, o demônio está em cima da geladeira, não está, você está vendo, Fernando, eu não estou, está saindo faísca, entrou para dentro da geladeira, a confusão do caramba, e aquilo, meu Deus do céu. Ele saiu de cima da geladeira, está onde? Está dentro da geladeira, eu abri, encontrei uma latinha de Skol, falei, então deve ser esse, então joguei no ralo, está resolvido nada, porque simplesmente é só parar um pouquinho, e aí eu trago a palavra como diálogo. Se não existe diálogo dentro do casamento, tem gritarias, tem falta de respeito, não adianta. Simplesmente o cara era um mudo, e a irmã, uma mulher bonita, entendeu? Bonita, jovem, aquela coisa toda, aquela para baixo. Eles não se entendiam por quê? Porque eles não conversavam, faltava... provavelmente a palavra de Deus, se eles tivessem seguido, porque eram bons conhecedores, mas também uma coisa chamada diálogo. Não era o demônio que estava destruindo a casa deles, não. Eram eles mesmos que estavam destruindo a casa deles. Tá? Então, eu também já entrei nesse embalo também. Era um embalo da época. Entendeu? Não estou dizendo aqui que a gente não tenha que ter capacitação. Quem capacita é o Senhor. Não é nem o professor. Para enfrentar esses embates, porque existe as pessoas oprimidas, existem as pessoas endemoniadas, e somos nós mesmos que temos que levar a libertação. Tá? Somos nós mesmos que temos que levar a libertação. Mas não é tudo isso. A igreja que volta para os seus fundamentos, ela vai levar mais um tempo para crescer, porque fugiu todo mundo para um outro modelo, ou fugiram para o mundo, entendeu? Mas ela vai crescer de uma forma diferente. Ela vai crescer fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Eu acho que isso aí é o mote do que falou para mim e falou para vocês também. Então, eu espero em Deus que o que foi compartilhado aqui, o que foi do homem, que seja retirado, e o Espírito de Deus faça com que retenha as coisas boas que foram faladas aqui, porque só o registro desse salmo, ele já fala para a gente um montaréu de coisas. Então, que esse Espírito acrescente na vida de vocês e faça transformar esse ensinamento em uma vida prática. Primeiro, a vida prática para a gente. Aí depois a gente a gente chama vai contaminando todo mundo, contaminando. Primeiro com a nossa vida, entendeu? Depois, entendeu? Aquilo ali vai crescendo. Então, é isso que eu espero, e por isso que eu me desculpe aí se eu me excedi em alguma coisa, se faltou alguma coisa, mas que esse mesmo Espírito que foi cantado aqui, que acrescente o que for de interesse dele, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o presbítero Júlio, que está dirigindo a liturgia, e muito obrigado pela paciência comigo.